Saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais um programa de entrevistas para a personalidade da semana. Momento especial, afinal de contas, vivemos as celebrações da Páscoa. Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo procurando salvar a humanidade. E para tanto, temos a honra de receber nos estúdios da Rádio Difusora do Paraná, pela primeira vez, aliás, o pastor da Primeira Igreja Batista, aqui de Marechal Cândido Rondon, ele que está desde o mês de dezembro último à frente dessa congregação e está aqui na Difusora exatamente para falar um pouquinho sobre Páscoa e demais momentos da vida religiosa. Bom dia, pastor Wilson, seja bem-vindo à Difusora, seja bem-vindo à personalidade da semana. Bom dia, Pacheco, a todos os rádio ouvintes da Rádio Difusora. Um prazer muito grande de estar com vocês e desde já nossa gratidão pela oportunidade, pelo convite. E ficamos muito felizes em conhecer esta cidade e onde Deus nos trouxe até aqui. E queremos com certeza colocar a nossa vida à disposição para servir esta comunidade. Antes de falarmos sobre a temática central da nossa entrevista, que é o período de Páscoa, vamos falar um pouquinho sobre a vida do pastor Wilson, a vida religiosa, a vida cristã, de onde o senhor veio para assumir a Primeira Igreja Batista no último mês de dezembro e como é que está esses primeiros meses de Marechal Cândido Rondon. Então, Pacheco, assim, a minha história de vida, ela começa já dentro de uma família protestante, com princípios e com valores cristãos. Os meus avós, eles também vieram, da Rússia. Eles são chamados teuto-russos e, como tais, pelo regime imposto na época lá na União Soviética, eles tiveram que fazer uma escolha, ou o regime que estava implantado, ou a sua fé no Senhor. Então, como muitos tinham uma fé muito fundamentada e alicerçada em Deus, eles decidiram deixar o local lá, porque eles eram alemães que tinham saído da Alemanha e foram para a Rússia, a convite na época da Rainha Catarina. E aí a opção, o país que estava aberto e recebendo pessoas de outros países foi o Brasil. E eles então decidiram vir para cá na década de 1930. E então se instalaram no oeste de Santa Catarina, vieram pelo Rio Grande do Sul, e então ali se formou uma comunidade, e nessa comunidade depois se tornou uma cidade, e onde eu nasci, que se chama Mondaí, Santa Catarina. É o extremo oeste de Santa Catarina, na região de São Miguel do Oeste, Chapecó, E então ali nós fomos criados dentro, de uma família cristã. E desde lá, então, fomos vocacionados e nos preparamos na área teológica e estamos já agora há 30 anos na caminhada ministerial, E sempre tem sido uma alegria e um prazer servir a Deus, estar fazendo aquilo que Deus colocou no coração, E o que a gente faz com muito prazer. E chegamos aqui em Marechal Cândido Rondon, estávamos nos últimos 9 anos na cidade de Apucarana, no norte do Paraná, onde ali exercemos o ministério. E a convite, então, da igreja local, aqui de Marechal, no dia 19 de dezembro, nós assumimos o trabalho aqui na cidade. E tem sido um prazer muito grande nós estarmos conhecendo novas pessoas e aprendendo a amar esta cidade tão bonita, tão bela, um povo tão querido e acolhedor. E para nós tem sido uma grande inspiração e desejamos muito servir ao Senhor nessa cidade. Pastor Wilson, quem mais lhe inspirou para tornar-se pastor, tornar-se uma liderança religiosa? Veja, Pacheco, a minha história ela vem de uma congregação bem pequena, um grupo pequeno de irmãos, enfim, mas ali naquele grupo, sempre interessante, de uma forma bem específica, Deus levantava algumas pessoas de forma especial para servi-lo na sua obra. Então, só da nossa família nós somos em 5
que estão envolvidas, né, diretamente no trabalho, né? E então, Deus com certeza no seu coração, na sua forma de agir, na sua bondade, Ele também, né, nos inspirou. Mas o meu avô, quando ele veio da Rússia, ele já era... Naquela época não tinha pastores com formação teológica, onde tinha um curso, eram pregadores leigos, que diante das necessidades das comunidades, eles se levantavam para auxiliar. E o meu avô já era um pregador leigo, então ele já se colocava à disposição para servir a comunidade local. E com certeza, talvez, vamos dizer, as orações, né, e aquilo que ele também fazia nos inspiraram muito, né, em seguir este caminho. E além do mais, nós entendemos que o chamado pastoral, ele vem do Senhor e é Deus quem coloca, chama e capacita para isso, né? Pastor, o senhor sabe muito bem que vocês, pastores ou padres da Igreja Católica, servem de modelo, de exemplo para muitas pessoas. Como é trabalhar, viver, procurando dar esse exemplo positivo sempre? Esse é um desafio diário na vida da gente, né? Por isso que o nosso viver sempre tem que ter uma motivação, né? E nós temos que ter algo em que nos alicerçar, para ser esse referencial, né? Para ser esta base que tanto precisamos nos dias de hoje. E todo servo de Deus, seja pastor, seja um ministro evangélico, seja um padre, ele precisa pautar a sua vida em cima de princípios, de valores. E esses valores vêm através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa inspiração, é onde nós nos alimentamos, né, e tiramos através da pessoa de Jesus esse referencial de vida e que nós tentamos transmitir, né, para as pessoas que nos cercam, as pessoas que convivem com a gente, e que nós possamos realmente impactar as vidas que estão conosco, de tal maneira que esses valores, esses princípios também sejam vistos e assimilados como modo de viver. Pastor Wilson, tá mais fácil, tá mais difícil levar adiante a missão de um líder religioso, ou o cajado tá cada vez mais pesado, entre aspas? Os desafios cada vez são maiores, né? Visto que, infelizmente, nós sabemos que a nossa sociedade, ela vai experimentando também as suas dificuldades, as suas lutas, as suas batalhas. E como nós temos, assim, uma mudança, muitas vezes, cultural e espiritual, exige de nós, cada vez mais, uma capacitação, um preparo, para que aquilo que é a essência, a palavra de Deus, não seja perdida em nosso meio. Então nós temos muitas dificuldades, muitos desafios e graças a Deus, né, hoje nós temos a tecnologia que vem muito a ajudar em vários sentidos, mas por outro lado, ela também prejudica, muitas vezes, se ela é mal usada na formação de pensamentos, de condutas, de vidas. E isso exige de nós sempre estarmos atentos a essas mudanças para que não venham a ferir aquilo que é o principal, né, que são os valores da palavra de Deus, para que nós tenhamos uma sociedade justa, honesta, uma sociedade abençoada por Deus, que não fuja daquilo que Deus estabeleceu, né? Então, e como a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, cada vez a iniquidade, ela vai aumentando, e com isso os desafios para nós aumentam também, porque nós lidamos com questões de conflitos que surgem, né, nas vidas, nos corações, no íntimo de cada ser humano, e saber trabalhar com isso no dia a dia, para levar essas pessoas a ter uma vida mais saudável, uma vida mais próxima do coração de Deus. Estamos vivendo o período de Páscoa. Sexta-feira, a paixão, a morte. Domingo, a ressurreição. É período de chorarmos, ficarmos compenetrados ou motivos
para sorrirmos à ressurreição? Dependendo da motivação do coração, né, Pacheco? Porque se nós olharmos para a obra que Cristo fez, só nos enche de alegria, só nos enche de muita esperança, né? Porque a Páscoa para nós, os cristãos, é um momento muito especial, né? É um momento de grande valor, né? E não é apenas um grande evento extraordinário onde Deus manifestou o seu poder de uma forma muito clara e miraculosa na pessoa de Jesus, né? E onde o plano de Deus ali se estabelece, levando Jesus à morte e à ressurreição, e isso já era dentro do plano de Deus para resgatar a humanidade. Então nós temos motivos para celebrar esta vitória, né, do Senhor Jesus sobre a morte e sobre o pecado. E isso sempre tem que nos encher de alegria, de esperança, de que a vida com o Senhor vale a pena, né? E é a única vida que vale a pena, porque não tem outro sentido na vida do ser humano. Agora, por outro lado, nós podemos ver, pelo ambiente em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com essa pandemia, e pelas mortes de muitos queridos, muitos amados, amigos da gente, isso nos entristece, né? Essa parte daquilo que nós vivemos no dia a dia, a realidade das experiências diárias que nós passamos, isso nos traz um profundo pesar, porque nunca foi do plano de Deus que o homem experimentasse a realidade da morte, porque Deus não criou o homem para morrer, né? O nosso Deus é um Deus de vida, e por isso que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição. Ele é a vida, né? E então, por um lado, nós temos esta realidade de alegria, de contentamento pela grandeza da obra que Cristo veio fazer por nós, e agora nós celebramos isso nessa semana, mas por outro lado, nós nos entristecemos por tudo o que está acontecendo, né? Não sabemos. Eu sei que Deus tem o seu plano, Ele tem a sua vontade, Ele não perde o controle da história, mas humanamente, falando do meu coração, nós nos abatemos, nós nos entristecemos pela realidade em que nós estamos vivendo, e que a gente sabe, né, que a morte ela veio por causa da desobediência do coração do homem a Deus, aquilo que Deus havia dito e determinado, para que ele não, né, usufruísse daquilo que Deus tinha proibido, mas ele se apropriou, e aí, como consequência do pecado, veio a morte, e é o que nós estamos enfrentando hoje com profunda tristeza, né, em nosso mundo todo, de forma global, essas vidas que são ceifadas desta forma, né? A humanidade não deixou de lado o verdadeiro significado da palavra Páscoa para transformar essa data em meramente comercial. Sim, nós, infelizmente, né, temos em muitos momentos a inversão destes valores, né, dessas datas significativas. A gente entende o lado do comércio, né, que tem as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos, mas quem não tem uma consciência profunda, absoluta do que significa a Páscoa, que é a libertação, né? É muito importante a gente entender que essa palavra Páscoa, ela veio de quando o povo judeu estava escravo lá no Egito por 400 anos, e então o termo original no hebraico é pechar. Essa palavra quer dizer libertação. Então, como eles estavam por 400 anos escravos lá, o Senhor, no seu plano, ele formou a partir de então um povo, uma família que eram os judeus que foram retirados e que estavam escravos lá do povo egito. E aí vem todo o significado da Páscoa, que nós podemos ainda conversar, no sentido de que Deus retirou eles daquele jugo, daquela escravidão, e trouxe a eles a liberdade para formar um povo exclusivo seu. Então, no plano de Deus, sempre foi ele ter o seu povo servindo a ele e sendo esse testemunho, esta referência para aqueles que ainda não pertencem a este povo. E hoje este povo, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, da vinda de Jesus, é a igreja.
A igreja do Senhor Jesus na face da terra é esta família, é este povo de Deus que está trabalhando, lutando, né? Então, no Antigo Testamento era um povo racial, né? Um povo étnico, um povo judeu. Hoje, através de Jesus, não existe mais barreiras raciais. O amor de Deus se estende a todas as pessoas. Sempre foi esse o desejo. Israel, o judeu, era apenas o ponto de referência que Deus queria utilizar para que, através deles, a humanidade conhecesse esse único Deus. Mas, infelizmente, Israel falhou. Ou seja, eles deixaram de olhar para Deus. E esta história, Pacheco, ela se repete. O ser humano hoje também, ele deixa de olhar para Deus, e aí começa a entrar outras coisas, né, no meio religioso, e que tira a essência daquilo que significa, né, essas datas comemorativas que nós estamos celebrando, né? Então, na área comercial, né, para muitos, né, pensam que Páscoa é coelho, que é chocolate, né? Páscoa não é nada disso, né? Então o comércio se apropria de uma data significativa, importante, né? E coloca, então, certos símbolos, né, humanos, terrenos, né, para, então, comercializar, né? Não que a gente é contra chocolate. Quem tem dinheiro e quem tem condições de comprar o chocolate, amém, compre, né? Celebre, mas não é a essência daquilo que significa a Páscoa. Por vezes a gente comete falhas e se arrepende das mesmas. Se Jesus observasse a humanidade atual, uma vida de pecados na grande maioria das pessoas, será que ele não estaria arrependido de dar sua própria vida para tentar salvar-nos? Eu creio que arrependido, jamais Deus se arrepende de algo, né? Porque Deus não é alguém para se arrepender, porque Ele é perfeito nos seus planos, naquilo que Ele estabeleceu. Agora, que o coração de Deus se entristece, Pacheco, aí eu acredito que sim, né? Porque Deus queria que o povo usufruísse, né, de tudo aquilo que ele tem de melhor no seu coração, para o coração do homem. Deus sempre planejou esta vida abundante, esta vida feliz para o ser humano, mas infelizmente o pecado que domina muitas vezes a mente e o coração do homem, e que é esta a razão que afasta o homem de Deus, que é o pecado mesmo, né? Isaías 59, o verso 2 diz que são as vossas transgressões que me separam de Deus, né? Então, diante disso, nós podemos perceber que o que se sobressai sobre o pecado é o grande amor de Deus. Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Ele quer que todos tenham esse encontro pessoal, tenham esse relacionamento pessoal com Ele, tenham essa vida de intimidade com Ele. Então, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor vai além desse sentimento de arrependimento que talvez ele pudesse ter. O amor de Deus é tão grande. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus a gente não tem como mensurar a grandeza deste amor de Deus, né? De ainda querer trazer de volta o homem para si, ainda querer resgatar o homem dessa condição de escravidão, de pecado, que é o simbolismo da Páscoa, é o resgate, é o tirar a vida, né, dessa escravidão para viver a vida na presença de Deus. Então, vamos dizer assim, Deus se entristece sim com a condição do homem por ele se tornar tão distante do Senhor, de virar as costas para Deus, de se afastar do Senhor. Então, podemos dizer assim, o arrependimento não é que o Filho único de Deus veio a este mundo e se entregou por nós, não. Eu creio que Deus faria de novo, né? Porque aonde o pecado se manifestou, diz a Bíblia, a graça do Senhor, ela foi superabundante. Então, ela vai além, né, daquilo que o homem é, né, e daquilo que o homem pode se tornar. Então, Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele sempre quer que o homem, né, tenha esta oportunidade de ter a sua vida mudada, a sua vida transformada.
Pastor, qual a sua visão em relação a esse momento vivido pela humanidade, a pandemia do coronavírus? De certa forma, essa doença pode trazer benefícios positivos dentro da espiritualidade de cada um? Essa é a nossa grande esperança, Pacheco. Você colocou uma questão fundamental. O que é que Deus quer falar através disso? O que é que Ele quer nos revelar através desta experiência, né? O livro de Joel, ele fala de uma grande praga que se manifestou naquela época, uma praga de gafanhotos. E lá atrás, com o povo de Deus, teve as 10 pragas que Deus enviou. Então, vamos dizer assim, se Deus, né, com seu amor e a sua graça, através desta experiência que nós estamos passando dolorosa, através dessa pandemia global, encontrar uma pessoa que reconheça no seu coração, no seu íntimo, de que precisa se voltar para o Senhor, se encontrar a Deus, porque uma alma para Deus vale muito mais do que o mundo todo, né? E como diz Pedro, a obra que Cristo fez na cruz não foi nos comprando através de prata, de ouro, de coisas humanas, mas foi o sangue de Jesus, a vida de Jesus entregue. Então, se nós entendermos que nesse momento Deus está usando esta situação difícil para nos alertar de que nós precisamos retornar para Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Se este meu povo, disse 2 Crônicas 7,14, se humilhar, me buscar e orar a mim, então eu ouvirei do céu. Então, esta é a nossa oração hoje, para que as pessoas, de fato, através dessa situação dramática que nós estamos vivendo, e talvez, Pacheco, vamos pensar que Deus, no seu plano eterno, soberano, Ele permitiu esta realidade na humanidade para que este povo acorde novamente, tenha uma oportunidade de voltar para Ele, né? Para que venha a buscar a sua presença, para que nós possamos, como você falou, né, desenvolver essa nossa espiritualidade de tal maneira que nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Então, talvez maneiras que Deus usa, tão dramáticas, tão duras como usou no passado, a praga dos gafanhotos que arrasou tudo, né? As pessoas não colhiam mais, não tinham mais folha nas árvores, né? Não sei se alguém que está me ouvindo já em algum momento ouviu falar sobre uma praga de gafanhotos, mas a devastação é completa. Então, eles viveram aquele momento para que as pessoas tivessem a oportunidade de se retornar a Deus. Quem sabe é Deus nos dando esta oportunidade de nós realmente ter esse retorno a Ele e buscarmos a sua presença. Fazendo um comparativo, quando o senhor iniciou o seu ministério com os tempos atuais, o povo era mais ou menos religioso? Olha, assim, é muito importante nós fazer uma distinção, né? Parece que a religiosidade, ela sempre esteve presente no coração do ser humano. Mas não é a religiosidade que faz com que a gente tenha esse relacionamento com Deus. Porque muitas pessoas pensam, imaginam, que é através daquilo que a gente faz para Deus que Deus nos aceita. Em nós mesmos, Pacheco, nós não temos nenhum mérito, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então não tem nada de bom em nós que possa fazer de nós pessoas que mereçam algo do Senhor. Então tudo que Deus faz por nós é pela sua misericórdia, é pela sua graça. Agora, nós olhando pelo esforço, pelo empenho que as pessoas faziam para chegar até um culto, uma missa, né, para ter aquele momento junto na Irmandade, as pessoas faziam um esforço tremendo. No passado recente, vamos falar de 20, 30 anos, as famílias pegavam a carroça, né, com o cavalo, com o boi, botava toda a família, se preparavam para ir aquele dia ao culto. Hoje não.
talvez por tudo que o mundo avançou, a tecnologia que está diante de nós, e hoje, né, nós temos limitações, inclusive dentro das igrejas, de fazer as celebrações. Muitas delas têm que ser feitas online, né, com todos os desafios para chegar até o coração das pessoas. Mas isso, tudo, esse modernismo, vamos dizer assim, que está tendo no mundo, essas facilidades, fazem com que as pessoas se acomodam mais naquilo que elas possuem, naquilo que elas têm. E aí, então, os seus relacionamentos, os seus vínculos se tornam em torno das coisas que conquistaram, que possuíram. Hoje, vamos dizer assim, uma família tem 2 carros, às vezes em média, na sua garagem, né? As pessoas têm mais comodidades. Antigamente, a vida era dura, era difícil, mas aquele princípio da espiritualidade, de estar em comunhão, de estar junto, era uma realidade presente em todas as famílias. Se fazia esforço de andar 10, 15 quilômetros longe para chegar no culto, na adoração. Hoje, se uma quadra da igreja, às vezes não tem tempo, né, por toda a situação em que nós estamos envolvidos. Tem uma parte de uma música gravada inicialmente por Fernando Mendes, pastor, que diz o seguinte: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Tem muitas pessoas que todo domingo, todo sábado tá na igreja batendo cartão. No entanto, na sua vida diária, é muitos pecados, é muitas coisas erradas. Vocês, lideranças religiosas, chamam a atenção para esse tipo de fato? Sim, sim. Você tocou numa parábola que Jesus falou do fariseu e do publicano. O fariseu, ele se ostentava, ele se gabava, porque ele estava lá jejuando 2 vezes por semana, orando, levantando as mãos para o céu, né? Dizendo que aquilo ali impressionava o coração de Deus. Enquanto chegou um publicano, que não podia entrar lá dentro no templo, né? Ele não podia ter acesso, o publicano, ele tinha que ficar no pátio, né? Fora, né? E ali, então, se contentar em prestar a sua adoração. E Jesus, ele olhando para o coração e disse: olha, o publicano me adorou de verdade. Ele reconheceu que ele era um pecador e que ele precisava de Jesus na sua vida. Enquanto o fariseu, que se ostentava e que se achava, né, o importante, ele foi reprovado por Jesus naquela adoração. Então, Pacheco, quando a gente vai à casa do Senhor, à igreja, né, para celebrar, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe qual é a nossa motivação, por que razão nós estamos ali. Né? Ele sonda os nossos pensamentos. Não adianta o homem querer enganar a Deus, né, com um tipo de religiosidade que, vamos dizer assim, não sai do teto. Né? Não toca o coração do Senhor, porque é uma religiosidade vazia, não tem compromisso com Jesus, de andar com Ele, de viver com Ele, como você está falando, né? As pessoas não têm essa identificação com Jesus, porque Jesus ainda não nasceu no coração dessa pessoa, ele precisa estar presente para que aquilo que a pessoa vai fazer venha glorificar a Deus, venha estar em conformidade com a vontade do Senhor, né? Então, infelizmente, tem essas situações e que nós sempre alertamos, né, que tem que ter muito cuidado na maneira de apresentar o seu culto, a sua adoração a Deus. Né? Quando a mulher samaritana estava lá precisando de água e foi tirar água do poço, Jesus disse assim que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Enquanto os outros estavam lá prontos para jogar pedra nela, crucificá-la, o coração dela se quebrantou. Ela disse assim: eu preciso desta água, eu quero desta água. Então, quando o coração do ser humano se quebranta e reconhece que ele é um pecador e que ele precisa daquela obra que Jesus fez na cruz, que nós vamos celebrar agora sexta-feira, e que nós precisamos, né, receber esse sacrifício de Cristo por nós, para que Ele nos perdoe os pecados, e nós reconheçamos isso no nosso coração, então a nossa adoração, ela é aceita por Deus. Agora, se nós vamos lá para ostentar algo, ou para representar, né, algum comportamento, alguma atitude, ou querer nos vangloriar por estarmos lá, esta adoração, com certeza, ela não é aceita.
Eu tenho por mim que no passado se orava mais, pastor, até mesmo a família se reunia em volta da mesa, em cada refeição, orava, agradecia a Deus por aquele alimento. Quando ia se dormir, rezava-se. Hoje, com o passar do tempo, poucas pessoas ainda têm a prática da oração. Verdade. Por que a oração se perdeu com o tempo? Essa é uma questão, né? Talvez muitos não entendem a importância e o valor da oração. Porque, na verdade, Pacheco, a oração, quando é feita a Deus, quando nós dirigimos ela a Deus, nós estamos movendo o coração do Senhor para aquela realidade, para aquela situação. Então, a oração é nós fazer com que Deus, ele haja, né, na necessidade que nós estamos apresentando. Então, a palavra de Deus é a maneira de Deus falar com a gente. A oração é a maneira como nós temos de nos dirigir a Deus. E, de fato, né, essa prática, esse hábito tão importante no passado, da família, sentar-se ao redor da mesa, agradecer pelos alimentos, reconhecer aquilo como uma dádiva que vem das mãos do Senhor, hoje é uma raridade. Né? A geração mais nova, os nossos jovens, se eles não forem ensinados, né, que esses valores eles têm que estar presentes, cada vez mais vai se perdendo isso no nosso meio. E a oração é uma disciplina fundamental na vivência cristã. Ela precisa estar presente, ela precisa nos acompanhar, né? Tanto na gratidão, como na adoração, como na comunhão com Deus. Ela é muito importante. Talvez muitas pessoas elas não compreendem o valor que é esta oração. Porque quando a gente se dirige a Deus, né, pedindo ou clamando algo a Deus, nós estamos desejando que Deus ele interfira naquela necessidade. E o coração de Deus então se move. Então, eu posso dizer assim que o ser humano, ele perde muitas vezes oportunidades para Deus se manifestar na sua vida porque não ora, porque não busca Deus, né? Porque não coloca a situação diante do Senhor, né? E uma das coisas, né, principais quando se sentava em família na mesa era a gratidão, era o reconhecimento de que tudo que nós temos, de que tudo que nós possuímos vem das mãos do Senhor. Mas o homem hoje se tornou tão orgulhoso, tão autossuficiente, que ele acha que tudo que ele conquista é pela sua capacidade, é pela sua força, né, do seu braço, né, pelas suas conquistas pessoais. E isso, então, é um problema sério. E nós temos uma outra realidade. E aqui eu quero chamar a atenção, né, para aquilo que talvez muitas pessoas não percebem. Nós estamos num tempo na nossa história em que existe um regime que, vamos dizer assim, é anti-Deus, é contrário a Deus, aos valores de Deus. Então, hoje, as igrejas, tudo aquilo que é instituição divina, igreja, família, tudo isso está sendo veementemente atacado. Nós estamos hoje num tempo em que todos esses princípios estabelecidos na palavra, e isso se infiltrou, Pacheco, dentro das universidades. Nas escolas, os ensinos que estão colocados lá na faculdade são com um viés ideológico. É para formar a mente, a cabeça dos nossos jovens contra a realidade de Deus. Lá se fala abertamente, né, que Deus não existe, que Deus não é real, né, que Deus não deve, né, ser buscado na vida. E isso está sendo inculcado nessa geração mais nova por causa deste viés que está tendo e que está muito presente em nós, e nós estamos combatendo como igrejas do Senhor esse tipo de comportamento, porque senão nós vamos perder esta geração para Deus. Eu imagino, Pacheco, como é que vai ser a geração futura daqui 20 anos, 30 anos com essa mentalidade, né? Então vai ficar cada vez mais difícil, os desafios vão ser maiores para que a palavra de Deus seja o centro da vida do ser humano. A gente sabe muito bem que a educação começa na infância. A educação
educação religiosa também deve começar na infância, porque depois que o camarada já está com uma certa idade, ele já não vai mais procurar a igreja, Sim. se ele não tiver o hábito e não tenha tido uma educação para tanto. Perfeito. O que vocês da Igreja Batista fazem para atrair o jovem desde cedo para o caminho do Senhor? Sim, isso é muito importante o que você colocou. Aí entra a responsabilidade dos pais, né? A gente incentiva os pais para que eles se tornem responsáveis em conduzir os seus filhos, né, no ensino do Senhor. Veja o próprio Jesus. Os pais levavam ele para o templo. E aos 12 anos, teve uma experiência com Jesus, que os pais esqueceram de Jesus no templo. Ele ficou lá, com 12 anos, discutindo com os mestres da lei, né? Por quê? Porque a família, ela tem esta responsabilidade, né? Desde o Antigo Testamento, Deus diz: ensina isso nos seus filhos, inculque isso no coração, né? Coloque isso na mente deles para que eles venham aprender a amar a Deus, aprender a fazer as coisas para o Senhor, né? Agora, como estrutura, como denominação, a igreja, nós temos as nossas escolas bíblicas, né? Onde tem ensinos apropriados para as crianças, pela faixa etária, né? Para que elas possam, então, desde pequenininhas, quando vão na igreja, já aprender quem é Deus, quem é Jesus, né? Aprender sobre a criação. Então tem todo um material, né, que é organizado por pedagogos, por pessoas capacitadas, para trabalhar esse ensino no coração das crianças quando os pais levam os filhos para a igreja, né? Mas nunca deixar de ressaltar que a responsabilidade toda, né, de levar os filhos, de trabalhar com os filhos, sempre é dos pais. A família tem que ter a sua participação, né? Tanto que na Páscoa, Pacheco, quando Deus fez a libertação lá no passado do Egito, ele resgatou as famílias todas. Lembra que ele disse assim, que todos aqueles que colocarem o sangue nos umbrais da porta, né, ele não iria atingir aquelas famílias eram libertas. Então Deus sempre trabalhou com as famílias. O plano de Deus, a vinda de Jesus, foi numa família. Então a família, ela é fundamental nesse processo desse ensino religioso, e a igreja então tem a sua responsabilidade de fornecer este ensino às nossas crianças, para que elas tenham esta base, elas tenham esta formação, que elas tenham esse conhecimento da palavra de Deus. Além do mais, Pacheco, a denominação batista é uma igreja histórica, né? Ela está no mundo todo, e ela sempre se preocupou muito com esse lado da educação. Aliás, as primeiras escolas, elas surgiram por pessoas que eram protestantes e que começaram esse ensino, né, dentro das igrejas. Então, a forma como nós temos as escolas, os ensinos secular hoje, é resultado de pessoas que tiveram na sua mente, né, o discernimento de que o ensino é fundamental. Tanto que, lá no passado, o ensino religioso estava presente nas escolas, porque lá na origem, a escola começou através do ensino religioso, né? E nós, como denominação, nós temos vários colégios batistas, né, escolas, né, e que também se preocupam com esse lado da educação secular, mas sem esse negócio de querer implantar um viés ideológico, mas que seja uma coisa sadia, saudável, né, para a formação do ser humano, né? Então, graças a Deus, a denominação se preocupa com isso. Nós temos aqui no nosso país e no mundo todo várias escolas, mas principalmente em se tratar de igrejas locais, nas cidades, o ensino religioso, ele é muito importante. A escola bíblica dominical. O que fazer com a desestruturação familiar, ou seja, muitas famílias se perdendo no tempo? Grande índice de separação. Casa-se hoje, separa-se amanhã. O que está acontecendo, pastor? Pois é. Teve um casamento, Pacheco, de uma atriz há um tempo atrás, que durou 42 minutos, o casamento. É impressionante o que está acontecendo e, infelizmente, nós estamos num tempo
Por mais que a gente fala do valor da família e ensina, né, em encontros de casais, né, como se relacionar, como ter uma vida a dois, né, como tratar de conflitos que todos nós temos nos nossos relacionamentos, né, nós estamos tendo esse grande índice de separação. E eu acho que as pessoas não estão conseguindo mais resolver os problemas entre si, dentro de casa. E nós estamos numa cultura em que, por qualquer motivo, já é um motivo para se separar. Antigamente se separava muito por falta de dinheiro. Hoje não é mais só isso, né, pastor? Hoje é a mínima coisa, às vezes uma atitude, né? Já não correspondeu àquilo que eu imaginava, aquilo que eu desejava, já é um motivo de separação. E hoje nós estamos numa triste realidade. 50% de pessoas que frequentam igrejas e 50% de pessoas que não frequentam a igreja, o índice de separação é o mesmo hoje. Então, parece-me que as pessoas elas não estão mais casando por um compromisso de amor, de fazer a outra pessoa feliz, de fazer com que a outra pessoa caminhe lado a lado, construa uma família. Não é mais essa motivação ou desejo, né? Talvez, se você não me der o retorno que eu imagino, que eu penso, então já está descartado, né? Então nós estamos em momentos extremamente desafiadores. E se desestruturando a família, se desestrutura a sociedade, se desestrutura a igreja, né? Então todas aquelas instituições pilares, elas vão se quebrando, né? E nós estamos sofrendo este ataque nos dias de hoje. Pastor, estamos vivendo a pandemia do coronavírus e automaticamente são necessárias algumas medidas, a adoção de medidas até mesmo na própria igreja. Sim. Para evitar contágios e mais pessoas vítimas. Como é que é o trabalho? Como é que o senhor trabalha tudo isso para que de fato sinta-se seguro e ao mesmo tempo os próprios fiéis tenham essa segurança? Sim. Nós temos um princípio, né, bíblico básico que norteia as nossas decisões. Nós nos submetemos às decisões das autoridades locais constituídas, os governos, os prefeitos, né? Nós, como igreja, jamais vamos na contramão daquilo que as autoridades, porque nós entendemos que as autoridades, todas elas, são constituídas por Deus. Mesmo aquelas que são mal intencionadas, Deus permite, não que Deus quis que aquela pessoa assumisse o poder, mas Deus permitiu, por alguma razão, que aquela assumisse o poder. Mas em se tratando das igrejas, nossa igreja, nossa denominação, quando sai algum decreto e tudo, nós sempre estamos atentos e seguimos os decretos, e nós temos que nos adaptar às realidades, mudar horários para congregar, observar o número de participantes, nos organizarmos para isso, né? Aqui no nosso município hoje, graças a Deus, ainda é 30%, o estado é 15%, mas aqui nós estamos 30% do local, da capacidade do local. Nós nos adaptamos a isso, né? E nos submetemos a essas situações, né? Mas entendemos que a igreja, ela exerce nesse momento da pandemia um papel imprescindível, fundamental, porque nós não tratamos apenas... porque a gente entende que tudo na vida da gente é ligado com o espiritual, mas a gente trata com as emoções também das pessoas, o medo, a solidão, a angústia, né? A depressão, a ansiedade, tudo isso está presente hoje em nosso meio, né? São realidades que fazem parte da vida do dia a dia. Nós tratamos desses assuntos hoje, né? Das dificuldades que as pessoas estão tendo em muitas vezes se organizarem financeiramente, né? O desânimo que se abate diante de um ano de pandemia. É uma luta tremenda e pessoas sofrendo para manter os seus negócios. Mais gente procura o pastor para ouvir o seu conselho? Muitas pessoas conversam com a gente, né, e compartilham as suas dores, né, os seus sofrimentos. A gente ora junto, pede a Deus graça, direção. Então, este é o papel da igreja,
né, em atender o ser humano nessas suas necessidades. E eu entendo que, né, se uma igreja ficar fechada, literalmente, a sociedade perde muito com isso, porque nós, seres humanos, nós fomos criados espiritualmente falando, nós fomos criados para a adoração a Deus, para o relacionamento. Ontem ainda mesmo falei sobre solidão na igreja. Um problema tão presente nos dias de hoje, pessoas se sentindo solitárias, não podendo sair das suas casas, essa ideia de não poder visitar, né, os seus netos, isso vai trazendo uma solidão tão grande e isso desencadeia outros problemas na vida, né? Inclusive o sistema imunológico da pessoa, ela cai e a pessoa não tem defesa. Então, quando vai diante de um vírus desse, né, ela já está tão fragilizada nas suas emoções, com os medos, as inseguranças, em que o corpo não responde positivamente porque ela não está saudável nas suas emoções, né? Então, nós trabalhamos na pandemia essas questões, nós pensamos e refletimos sobre isso, né? De como, né, Deus precisa ser importante na vida do ser humano, né? E como ele faz a diferença e como a igreja, né, ela deve estar atento a essas necessidades. Agora, quanto a questão assim, né, de tudo aquilo que as autoridades nos colocam, nós nos submetemos, nós acatamos, nós respondemos em obediência, porque entendemos que nós temos que trabalhar juntos nesse momento, fazer as coisas para um objetivo comum, né, para uma finalidade que venha alcançar, né, esse propósito e tomar a Deus que logo passe essa situação. Eu tenho um posicionamento. Família, antigamente educação mais rígida, os filhos aprendiam mais, muitas vezes até mesmo na base de uma boa palmada. Sim, sim. Hoje em dia não acontece mais, os filhos mais liberais. Perfeito. É o meu caso na educação que eu dei aos meus filhos, sim, num comparativo com o que eu recebi. Em contrapartida, a igreja também não tornou-se liberal demais, pastor? Essa questão, ela traz uma preocupação, né, no nosso meio, porque quando a gente vai afrouxando, né, e vai relaxando, você vai dando brechas, né, para que comportamentos, atitudes, às vezes, entrem dentro da igreja. E nós temos um problema sério, né, que você fala, né, que as leis que os homens estabelecem, muitas vezes, é justamente o que eu estava falando antes, às vezes por causa de viés ideológicos ou por pensamentos contrários que a palavra de Deus estabelece, porque a Bíblia ensina o uso da vara. Ela desafia a usar a disciplina para com os nossos filhos, né? Para corrigi-los. Então, o que se fez? Se tirou a autoridade dos pais em dar uma palmada. Se eu der uma palmada e alguém vê e me denunciar, eu estou com um sério problema, né? Então, nós estamos com esses desafios e que as pessoas, elas parecem que se amparam mais aquilo que a lei ela diz e ela coloca, e que é contrário àquilo que realmente dá certo e aquilo que sempre deu certo no passado, né? Essa correção, porque os pais, eles não corrigiam para o mal do filho no passado, era para o bem dele. É para que ele fosse um cidadão correto, exemplar, justo, honesto. Mas quando se afrouxa a corda, como nós estamos vivendo nesse tempo, com certeza vai dando brecha para outras coisas, aí os filhos vão se achando nos direitos, né, que eles têm, porque a lei dá esses direitos a eles, e eles vão se calcando em cima disso, né, e acham que então nós não temos autoridade para exercer aquilo que cabe a nós como pais sobre a vida dos nossos filhos. E por isso nós temos hoje filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que não amam nem os seus pais, estão muitas vezes na convivência por interesse, né, por aquilo que os pais podem dar e não por aquilo que eles representam no seu coração. E então é uma outra grande questão que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas falam: Deus vai voltar à Terra para pegar os bons, deixar os ruins. Se fosse isso de fato, a humanidade estava preparada ou não? Muito boa, Pacheco. Né? Claro que Deus tem um tempo que ele tem na sua história, na sua agenda, em que ele vai voltar. A vinda de Cristo é certa, né? Ele vai buscar os seus filhos, porque Deus preparou
né, a humanidade para viver com Ele sempre. E ele sempre desejou que este relacionamento ele comece aqui, já aqui, né, nós preparando na nossa vida aqui para quando ele voltar, seja através da nossa morte ou através da vinda física e pessoal de Jesus mesmo, que ele vai retornar, que nós estejamos preparados para esse encontro com ele. Mas é claro que Deus não vai deixar os maus para trás, porque tudo tem uma consequência na vida. As escolhas que nós tomamos na vida, elas têm as suas consequências. E em relação a Deus também. Então, o homem que decide viver sem Deus, sem a direção de Deus, sem ter Deus como seu Senhor, ele vai ter as consequências. Daí é o que Jesus disse: apartai-me de mim, porque eu nunca vos conheci. Por que não conheceu? Porque não teve relacionamento, não teve vida com Deus, não andou com o Senhor. Então, automaticamente é um estranho, né, para Deus. Então, apartai-vos, né? E aí nós sabemos, né, que as consequências, elas são eternas, elas acompanham. E assim como os justos, os filhos de Deus, os que amam o Senhor. As consequências eternas são de uma vida, né, sempre na presença de Deus e com tudo aquilo que Deus tem preparado. Como Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então são coisas, Pacheco, maravilhosas, extraordinárias. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter tristeza. Nós vamos estar, na essência, aquilo que Deus sempre planejou lá no início, né, lá no ser humano, onde ele tinha comunhão com Adão e Eva, onde ele se relacionava, onde o homem podia ali, então, se submeter, né, àquilo que Deus havia planejado para a vida do homem. É o que vai acontecer com a gente na eternidade, né? Um questionamento eterno dentro da religiosidade. Há vida após a morte, pastor? Sim, com certeza. Senão Cristo não tinha ressuscitado, né? Ele é a própria vida. E Deus não morre, né? Tem um filme até há pouco tempo atrás que saiu que Deus está morto, né? Deus jamais morre, ele é eterno, né? E se existe esse Deus eterno, né, a nossa vida, ela é eterna. Então eu e você estamos aqui hoje, nós nascemos um dia fisicamente, mas a nossa vida vai se estender para a eternidade, né? Então, nós celebramos sempre a vida, e muito mais esta vida que Cristo veio nos trazer, que é a vida eterna, né? Então, João 1,12 diz assim: e veio para o que eram os seus, no caso os judeus que foram libertos lá, e eles não o receberam. Eles não receberam Jesus como o Messias, como o Salvador. Eles rejeitaram Jesus. Na verdade, a crucificação de Jesus foi por questões políticas, né? Mas também por questões religiosas dos judeus, né? Por rejeitar Jesus como sendo o próprio Deus que veio à Terra, né? E aí ele diz assim: e veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todos aqueles que se identificam com Jesus são os filhos de Deus, aqueles que amam ao Senhor, né? E então vivem a sua vida para Deus. Eu esqueci, a sua pergunta foi no sentido... Se há vida após a morte. Ah, sim. A vida, ela existe, ela é real, né? Tanto que né, o Senhor Jesus, na palavra, ele fala de vida eterna, né? Sempre... Quando ele fala a respeito daquilo que, né, nós está nos aguardando, nos esperando, é sempre em questão de vida eterna, para sempre, né? Pastor Wilson, nos aproximamos do encerramento do nosso programa, mas é claro, estamos vivendo um período de Páscoa, um período de fazer uma autoanálise cada um de como está a vida, procurar melhorar as atitudes, seja no convívio familiar, na sociedade, no local de trabalho, procurando aprimorar e fazer cada vez mais o bem. Uhum. Pois com o bem, com toda certeza, a alegria, a felicidade estará presente. E para encerrarmos nosso programa, eu gostaria de ouvir a sua mensagem, a sua oração. Nesse momento de fé
e principalmente de esperança. Juntos nós conseguiremos fazer um mundo melhor, pastor. Queremos isso e oramos por isso, clamamos ao Senhor por isso, que Deus nos dê esta graça de nós termos um mundo onde o homem pode experimentar na prática, na vida diária, né, de todas essas bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o amam, aqueles que o buscam, né? E dos aspectos realmente da ressurreição de Jesus é justamente essa, de que Deus ele move o nosso coração para a prática das boas obras e do amor para com o nosso próximo, né? Então nós estamos num tempo em que o nosso coração ele precisa ser sensibilizado cada dia mais, né? Para aquilo que realmente venha a ajudar o nosso próximo nas suas necessidades, naquilo que precisam, né? O povo brasileiro, né, na sua essência, ele já é um povo solidário, né? A gente vê como as pessoas se unem para ajudar necessitados, né? Pessoas com problemas, com dificuldades. Hoje nós vamos ver ainda, né, Pacheco, um reflexo dessa pandemia para frente, de muito desemprego, muita fome aumentando, né? E nós precisamos ter esta consciência que se Deus nos abençoou e Deus também nos deu a graça de ter um trabalho, de às vezes de olhar a pessoa que está ao nosso lado. Porque Jesus, ele resumiu os mandamentos, os 10 do Antigo Testamento, em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E aí ele diz assim, e o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, este amor que você falou, essa evidência das boas obras, de ser solidário, de ser, né, atencioso às necessidades, esse é um tempo para a gente refletir sobre isso, né? De realmente construir este mundo melhor a partir da gente, de fazer esta diferença, né, na vida da sociedade, para que nós tenhamos esse mundo que nós tanto desejamos e procuramos e pregamos e ensinamos, né, que de fato existe e que pode acontecer, né, pela graça de Deus, né? A sua oração para encerrarmos nosso programa, pastor. Sim. Vamos orar? Ok. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos juntos, conversando, analisando, ó Deus, a situação em que nós estamos vivendo. E nós queremos te agradecer porque o teu cuidado, o teu amor, a tua fidelidade tem se renovado sobre nós. Queremos orar pela nossa cidade, pelo prefeito, pelas autoridades constituídas. Dê a eles sabedoria, graça, ó Deus, discernimento para fazerem as melhores escolhas, as melhores decisões, para que o nosso povo não venha a sofrer, que não venha a padecer as consequências de escolhas ou decisões, mas que eles possam pensar também nas necessidades que se apresentam diante de famílias, de pessoas, e que nós também, nesse tempo de Páscoa, possamos agradecer ao Senhor por tua grande obra que o Senhor fez por nós. O Senhor se tornou o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E ajuda-nos, a Deus, a sempre levar essa mensagem de esperança, que é no Senhor que a nossa vida, ela se torna diferente, ela se torna prazerosa, ela realmente encontra o seu verdadeiro sentido da vida. Abençoe nossas famílias aqui da nossa cidade, cuide, ó Deus, de cada uma delas, alivie as suas dores, aqueles que sofrem nesses dias de perda de um ente querido, de um familiar. Em nome de Jesus, ó Deus, dê força, dê o consolo a esses corações e que eles possam, ó Deus, também ser atendidos naquilo que precisam e nas suas necessidades. Que a Igreja do Senhor possa fazer diferença nesses dias, que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos para sermos bênção na vida daqueles que o Senhor confiar a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, pelo privilégio, e continue nos abençoando e nos segurando na tua forte mão. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Feliz Páscoa. Pacheco, muito obrigado. Feliz Páscoa à sua família, você e a todos os que nos ouvem. Que possa ser uma Páscoa realmente excelente, mas não esquecendo, né, de que Jesus, ele é a nossa Páscoa.
Jesus é o sacrifício e aquele que ressuscitou. Ele é a nossa vitória, né? Então, fora de Jesus não existe Páscoa, é somente Ele. E que Deus abençoe a todos. E assim encerramos mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje o nosso entrevistado, o pastor Wilson Shaw, ele que é da Primeira Igreja Batista aqui de Marechal Cândido Rondon. A todos, felicidades mil, uma grande Páscoa e que Deus esteja sempre presente em nossas vidas.